Olá, quer saber mais sobre a prova do ENAD, Gestão e Tecnologia da Informação, questões objetivas? Hoje faremos questão 5 e 6. Vamos lá? Primeira coisa é dar aquela geral, né? Questão 5, texto 1, CVV, suicídio do povo indígena, né? Texto 2, um mapa com suicídio indígena, aí um mapa do Brasil, né? E as questões 1, 2, 3, 4, o que quer saber quais são as verdadeiras para a gente assinalar. Então, agora vamos a ela. Questão 5, texto 1. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, o Brasil registrou uma média nacional de 5,7 óbitos para 100 mil habitantes. Na população indígena, foi registrado um número de óbitos 3 vezes maior que a média nacional, 15,2. Destes registros, 44,8%, né, aproximadamente 6,8 óbitos, são suicídios de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Esses dados contrastam com o panorama nacional, em que o maior índice é entre adolescentes e adultos de 15 a 20 anos. Então, como interpretar esse texto aí? Então, o Ministério da Saúde tem uma quantidade de óbitos ali por 100 mil habitantes. Na população indígena, esse número é 3 vezes maior que na média nacional, né? E destes aí, 44, um pouquinho menos da metade, são suicídios de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, né? Então, quase a metade são de crianças e adolescentes, né? Esses dados contrastam também com a média nacional aí, em que o maior índice é de adolescentes adultos de 15 a 20 anos, quer dizer, criancinhas indígenas cometendo suicídio. 2. Evidências apontam que, em determinadas minorias étnico-raciais, como os indígenas, aborígenes ou populações nativas, né, o suicídio entre crianças apresenta taxas bem mais elevadas, é isso, do que as observadas na população geral. No Brasil, o enforcamento foi utilizado mais frequentemente entre indígenas do que entre não indígenas, não se observando no primeiro grupo, qual que é aqui, gente? Indígenas, né? Primeiro grupo é o primeiro que ele falou. Suicídios por intoxicação ou por armas de fogo. Então, entre os indígenas não tem suicídio por intoxicação ou por arma de fogo. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos óbitos por suicídio específico, tá? Entre crianças e adolescentes indígenas no Brasil, entre 2010 e 2014. Quanto maior aqui a bolinha, maior o número. Quanto menor a bolinha, menor o número de crianças e adolescentes, né, que cometeram suicídio. Temos aqui, então, né, no Amazonas, aqui, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, né, e algumas regiões aqui, Tocantins, né, Pará, Maranhão. Mortalidade por suicídio entre crianças indígenas no Brasil, Caderno de Saúde Pública, quer dizer, um artigo, né, um artigo científico, certo? Essas são as referências, então, esse é o texto. Considerando as informações apresentadas e o alto índice de suicídio da população indígena, avalie as afirmações a seguir. 1. O elevado índice de suicídios entre crianças e adolescentes indígenas no país evidencia a necessidade de ações com foco nos direitos fundamentais desses indivíduos. Não está dito isso no texto, mas pressupõe-se que sim. Vamos ler o resto. Os estados do Pará e de Tocantins são os que possuem os maiores índices de suicídio de indígenas na faixa etária de 10
a 14 anos. Essa olhada que a gente deu aqui, não, né? Pará e Tocantins. Tem aqui, ó, né? Mais aqui, Mato Grosso do Sul, como vimos. Então, a 2 está falsa. 3. Os povos das tribos originárias do Brasil, no que tange a sua história e preservação cultural, não estão amparados por direitos e garantias constitucionais. Falso. Que esses direitos não sejam efetivamente garantidos, mas existe, sim, uma jurisprudência constitucional aí para a defesa é, das tribos originárias, né, no Brasil, por enquanto. Tá? Então, 3, não. 4. O estabelecimento de ações preventivas ao suicídio nas comunidades indígenas deve considerar os elementos globais que afetam a população em geral, na faixa etária dos 15 aos 20 anos. Não, né, gente? Porque seriam ações aí que focassem na especificidade indígena, que é o suicídio de crianças. Mas aqui está falando de 10 a 19, né? Então, a correta seria a 1. É correto apenas o que se afirma em A. 1. Acertar? Vamos para a próxima. Questão 6. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus gerou impactos negativos na economia e nos negócios. Então, aqui, pandemia, coronavírus, negócios, revista Exame, né? Uma revista aí de mercado financeiro. E essa questão é daquelas que fazem a relação entre uma afirmação e outra, né? Vamos a ela, então. Agora a gente, né, vai compreender que impactos negativos ocorreram com a pandemia, intensificando problemas sociais no mundo todo. Nos Estados Unidos, um estudo realizado com a parceria de 2 importantes universidades verificou que a expectativa de vida dos norte-americanos caiu 1,1 ano em 2020. A nova expectativa é de 77,4 anos. De acordo com o estudo, esta foi a maior queda anual da expectativa de vida já registrada nos últimos 40 anos. O declínio é ainda maior se considerada a expectativa de vida para negros que moram no país, cuja queda foi de 2, né, 1,1 anos. Quer dizer, quase o dobro. Para a população latina, essa queda foi de 3, né? Foi pior ainda. O declínio na expectativa de vida dos latinos é significativo, uma vez que eles apresentam menor incidência de condições crônicas, que são fatores de risco para a Covid-19, né? Em relação às populações de brancos e negros. Então, está dizendo aqui o que é essa última oração é que a queda de 3 anos dos latinos é mais impactante, né? Porque eles apresentam menor incidência de condições crônicas de fatores de risco. Então, talvez aquelas doenças crônicas ali naquela população, enfim, né? E cai mesmo assim, a expectativa de vida dos latinos caiu mais do que a de negros e do que a de brancos. Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Daquelas, hein, pessoal? Vamos lá. O efeito desproporcional da pandemia da Covid-19 na expectativa de vida da população negra e latino-americana estabelece relação com sua relação de vulnerabilidade social. População negra e latino-americana, então, esse efeito desproporcional, eles morreram mais do que os brancos, e isso tem uma relação com a sua
situação de vulnerabilidade social, correto. Por quê? 2. Uma hipótese que pode ser levantada quanto à diminuição da expectativa de vida de negros e latino-americanos está relacionada às suas precárias condições de trabalho, levando-os a maior possibilidade de exposição ao contágio pelo novo coronavírus. Então, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e 2 é uma justificativa correta da 1. O 2, ele explica o 1. Então, é uma justificativa correta do 1, né? As condições de vida, né? As condições precárias de trabalho, muito mais expostos, né? Explicam essa vulnerabilidade social. Então, o 2 explica o 1. Então, há essa relação aí de justificativa correta. Resposta é A. Estamos pegando o jeito. Até a próxima. Tchau.